Nós vamos ver isso com a palavra do Senhor, no livro de Provérbios. Então, irmão, hoje nós vamos falar como perder o seu dinheiro adquirido com muito esforço, né? E vamos ter que lidar aqui com esses ladrões que a todo custo querem tomar o nosso dinheiro. E nas 3 divisões de hoje vamos falar desses ladrões aqui. 2 dentro de nós e 1 está externo a nós. É claro que Provérbios fala mais de 3 maneiras de se perder dinheiro, né? Inclusive, eu não coloquei aqui, mas Provérbios também fala sobre o ser fiador de alguém, né? Ser fiador, ser aquele garantidor. Então, hoje nós vamos falar, irmãos, o primeiro ladrão aqui que toma o nosso dinheiro é a ganância. A ganância. Ele toma o dinheiro da gente. E vamos lá para Provérbios 28 e versículo 22. A ganância. Aquele que tem olhos invejosos, corre atrás das riquezas, mas não sabe que há de vir sobre ele a penúria. Esse texto também pode ser resumido, irmão, como avareza e também cobiça. E a expressão aqui, olhos invejosos, também pode ser traduzido como obstinado e mau. Aquele olho que está obstinado para ter posses. Ele não vê outra coisa a não ser o ouro, né? A prata, o dólar, o real. Ele não vê outra coisa. E o texto também fala de penúria. E penúria é o mesmo que pobreza. É passar por necessidade daquilo que é essencial para manter a vida. E quem corre atrás das riquezas pode perder tudo o que conquistou com muito esforço. Paulo diz que os que querem ficar ricos caem em laços e muita tribulação. A Bíblia não está dizendo que você não possa desejar ser rico, mas está te advertindo que se você quiser ficar rico, ser rico, você vai ter problemas sérios. Você já viu, e Provérbio também fala, que aonde aumenta a renda, aumenta os amigos, aumentou a renda, aumenta os amigos. Como que a Bíblia é tão atual? Parece que a gente está vendo isso, né, irmãos? Então, a ganância, muito cuidado com a ganância, cuidado. Então, você vê aqui que tem 2 tipos de olhos, olhos invejosos e os olhos que não são invejosos. A qualidade dos olhos, irmãos, influencia em nossa qualidade de vida. Jesus falou que se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será luminoso, mas se os nossos olhos forem maus, em grande treva será. Então perceba que muitas das coisas que nós desejamos, muitas coisas que nós corremos atrás, essas coisas passam pelos nossos olhos. Nós olhamos uma coisa, nós gostamos daquilo. Aqui, irmãos, e as empresas de marketing, elas sabem disso, que nós compramos com os olhos e não por necessidade. E elas investem bilhões nesse campo visual. E assim, irmão, vamos sempre perdendo dinheiro, porque nossos olhos desejam as coisas pelas quais nós não necessitamos. E a avareza faz com que as pessoas caiam no conto dos golpistas, né? Os golpistas são pessoas, irmãos, treinadas para fazer promessas de ganhos exorbitantes, fora da realidade do mercado financeiro. Quantas pessoas não já caíram no golpe? Eu quero, olha, se você investir aqui nesse sistema de financiamento, de aplicação, na verdade, você vai ganhar 50% a mais durante o ano. Isso está fora da realidade. Mas por que eles estão indo no mercado? Porque tem pessoas gananciosas que falam, não, se é para ganhar 50% a mais, eu vou aplicar isso. Mas, na verdade, não é. São golpistas que estão querendo tirar o seu dinheiro.
e eles usam, irmãos, para fazer essa propaganda no computador, é carro de luxo. Olha, se você investir, olha o que você vai adquirir. Olha a casa que eu tenho. Olha onde eu estou viajando. E as pessoas, gente, o meu sonho é fazer uma viagem dessa, então eu vou investir na empresa dele. Investe para você ver o que vai acontecer. A ganância, irmãos. E a palavra de Deus aqui nessa noite nos adverte, cuidado com isso, muito cuidado com isso. E a ganância geralmente é uma falta de algo que a Bíblia fala que a gente tem que ter, contentamento. Eu sei que isso é difícil, mas é difícil para o senhor também, pastor? É muito difícil. O contentamento, a gente precisa criar esse hábito, a disciplina do contentamento. Então, irmãos, o que a gente precisa fazer? Precisamos direcionar nossos olhos para as realidades superiores, para aquilo que vale a pena, e não para o material que perece, porque o próprio livro de Provérbios diz que as riquezas não são para sempre, e há no mundo coisas melhores do que o dinheiro e do que as riquezas. Irmãos, o nosso maior desejo aqui nessa terra deve ser o de possuir um tesouro no céu. Irmãos, se nós tivéssemos condições de ver o banco celestial, como nós deveríamos investir mais no banco celestial. Não é isso desses golpistas religiosos, não é isso que eu estou falando. Não é isso, não. É investir mais na sua família, investir mais na reconstrução da sua família. Quem sabe você precisa ajudar um filho mais do que está ajudando. Quem sabe você pode amparar ele. E quem sabe também você deve puxar a orelha dele para ele não ser tão gastão. Quem sabe você pode fazer isso? Isso é investir, irmão, no reino. Quem sabe você pode melhorar alguma coisa na igreja. Entende? Tem muita coisa que nós podemos fazer. Mas não se esqueça, a prioridade nossa é a nossa família. A gente precisa pensar nisso, né? A gente precisa pensar. Então Provérbios aqui está dizendo sobre causas e efeito. Quando o dinheiro que você tem, você vai gastando, irmão, R$2, R$3 a mais por dia, e vai gastando, e você não vai percebendo que esse negócio está saindo mesmo do seu bolso. Isso, ao longo da sua vida, ao longo de 50 anos, se você viver 50 anos, isso vai fazer uma grande diferença no saldo final. O problema estou falando nós, brasileiros, que nós não temos a disciplina de fazer poupança. Eu estou falando poupança da Caixa, não é isso. Não vou comprar isso não. Salva raríssimas exceções, né? Salva raríssimas exceções. Os homens são mais racionais. Os homens são mais racionais. Para que vai comprar isso? Não compra isso. Para quê? Para que gastar dinheiro com isso? Tem coisas melhores para comprar. E tem coisas para a gente... Tem coisas mais superiores para nós gastar o nosso dinheiro. Então, irmãos, veja bem. A ganância. Tomar cuidado. Achei bonito. Achei lindo. Mas não é não. A Bíblia está dizendo que não é não. Não é não. Não é a sua afeição. É lá o seu coração mesmo. A sua ganância. Irmãos, e imagina quando esse versículo diz que quem corre atrás das riquezas, ele vai perder dinheiro nesse mercado. Você não está treinado para ver a longa distância o que eles estão querendo te propor. Você sabia que o gerente do banco não trabalha para você? É mentira o que eles estão falando. O gerente de banco trabalha para você, não trabalha para o banco. Eles dizem, faz um título de capitalização do banco. Faz não, porque é mentira. Você não vai ganhar dinheiro com o título de capitalização do banco lá. Compra tesouro, lá do Tesouro Nacional, compra alguma coisa, mas não vai no banco não. E eles vão me escutar aí no YouTube e vão ficar bravos comigo. Mas é isso mesmo, irmão. Poupança, claro que não dá dinheiro. Não, tem coisas melhores para você fazer. De repente, você pode ajudar uma pessoa dentro da igreja que está necessitada, e você vai ter um retorno desse negócio, você vai ter um retorno muito grande, né? Às vezes tem pessoas, irmão, na nossa igreja, que não tem uma alimentação no domingo melhor, não tem aquela cultura que no domingo a gente tem
um almoço melhor. Talvez tem pessoas na nossa igreja que não têm, e nós gastando dinheiro com coisas que, quem sabe você ajudar, convidar esse irmão ou essa irmã para almoçar na sua casa e fazer um café. E, irmãos, é investir no reino. Isso é uma maneira de nós investirmos no reino. E se nós não fizermos isso, irmãos, diz o texto aqui, que as pessoas não sabem que vão cair em grande penúria. E Jesus falou de uma penúria, de uma pobreza, de uma miserabilidade muito grande, porque ele diz, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta isso? Isso não tem penúria, irmãos, maior do que isso. Mas eu estou dizendo a você que a palavra de Deus corta profundamente o nosso coração, o nosso interior. Porque nós achamos que estamos comprando porque é bonito, e não, você está comprando isso porque lá no fundo existe um germe da ganância dentro de nós, que está bem escondidinho, e isso, irmãos, tira dinheiro. Então, o primeiro ladrão que tira o dinheiro de nós é a ganância. Muito cuidado com isso. E a segunda, a precipitação. O provérbio fala muito na precipitação. Precipitação no falar, precipitação no agir. Ele fala muito sobre precipitação. E tem um texto muito assim, pertinente para isso que nós estamos falando, que é no capítulo 21, versículo 5. Né? Está aí, se você voltar um pouco a página da sua Bíblia, capítulo 21, versículo 5. Os planos do diligente tendem à abundância, mas a pressa excessiva, a pobreza. Irmãos, a ganância fomenta na pessoa o desejo de possuir mais e mais, certo? E isso faz com que a pessoa haja com impetuosidade. Toda pessoa gananciosa, ela vai agir precipitadamente. Se ela dá vazão à ganância, aquele germezinho lá dentro que tem dentro de nós, se ela der vazão a isso, ela vai ser impetuosa para comprar, ela vai ser impetuosa para vender, ela vai ser impetuosa para fazer algum tipo de investimento, ela vai precipitar. E o texto foi bem claro, os planos do diligente tendem à abundância. Irmão, por que nós agimos sem pensar? Aqui é plano, fazer plano. Fazer um plano para a minha aposentadoria, um exemplo. Vou fazer plano para a minha velhice. Nós brasileiros não somos muito bons nisso. Não somos muito bons nisso. E até porque a nossa economia também oscila demais. Vai para lá, vem para cá. Você faz um plano de ter uma aposentadoria melhor, no final você não tem. Porque coisas vão acontecendo nos governos, em troca de governo, que vão solapando isso de você. Mas isso é o mundo caído, faz parte. Mas isso não quer dizer que nós não devemos fazer plano. Irmão, por que nós temos dificuldade para elaborar plano? Porque o texto aqui está dizendo, precisa fazer plano. Precisamos fazer. Porque elaborar planos, irmão, pensar, arquitetar, exigem a disciplina da diligência. E isso, irmão, demanda muito tempo nosso. E o ganancioso, ele é apressado. Ele quer investir e ter o retorno agora. Por isso que da ganância, ser próximo degrau é a precipitação. Porque quem é movido pela ganância, mesmo que seja um pouquinho de ganância, quem é movido por ela, é claro que em algum momento ele vai fazer um negócio precipitado. Ele vai põe a mão na cabeça e diz, meu Deus, por que eu fiz isso? Mas aí, o problema que a Bíblia está nos dizendo é porque havia lá dentro, no primeiro ponto que nós falamos, um ladrãozinho, lá dentro de nós, que foi dando corda para ele olhou, passou pelos olhos, desejou, e eu quero, e compra, e é precipitado. Mas, irmãos, não é exatamente isso. O que é que nós estamos fazendo hoje na igreja, por exemplo, na igreja? Nós somos muito apressados sobre as questões da igreja. Deixa eu falar algo para vocês aqui. Deus já tem o número dos eleitos dele.
Pronto, fechado. Está fechado. Isso não vai aumentar e nem diminuir. Então, com base nisso, precisa nós ficarmos nesse frenesi maluco de fazer coisas. Qual é melhor, irmãos, para nós fazermos? Eu estou lendo um livro, mas eu nunca li um livro tão espetacular como esse. Quem controla a escola governa o mundo, de Gary DeMar, um pastor presbiteriano. Ele diz, por que nós não planejamos, ao invés de investir em templos, investir em salas de escola dominical, e tem pedagogo nas igrejas, e dizer, o seu filho, minha irmã, estuda de 7 às 11? Sim, então pode trazer ele para a igreja, na sala da escola dominical. Nós vamos investir, nós vamos planejar isso. E ele vai ficar com as professoras da escola dominical, não para a escola dominical ensinar revista nem nada, mas dar aula para ele de matemática, orar com ele, e ele vai ter momento de lazer. Ele falou assim, é um desperdício. Nós temos salas na nossa escola bíblica dominical, bem equipadas, que funcionam 1 hora por semana só. Isso é um desperdício. Por que nós fazemos isso? Porque, irmãos, nosso negócio é tempo bonito. Porque tempo bonito as pessoas olham e dizem, gente, que tempo bonito isso. Nós não pensamos, não planejamos, por isso que nós precipitamos em muita coisa. E às vezes nós queremos, irmãos, uma igreja edificada, uma igreja solidificada na palavra de Deus, com 1 ano, 2 anos, 3 anos. Podemos ser assim, não. E a palavra de Deus, irmãos, em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, nos ensina algo fenomenal para a nossa vida, né? Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. É todo propósito. Não adianta, irmãos. Tudo tem o seu tempo determinado. Não adianta nós queremos apressar as coisas. Deus tem uma providência, e essa providência está com Ele. E é Ele que governa essa providência na minha vida pessoal e na vida da igreja. Deus tem uma providência particular para nós, individualmente para nós. A única coisa que Ele quer que nós façamos é sermos diligentes, esforçados e trabalhadores. Agora o resto é com Ele mesmo. Nós não mudamos essas coisas. Não tem como nós mudarmos essas coisas, né? Não adianta, né, meus irmãos, o agricultor apressado plantar laranja fora da sua estação. Tudo tem o seu tempo determinado. Ele precisa conhecer. Não é hora de fazer isso. Não é hora de agirmos assim. Não tem a estação para plantar laranja? Não tem a estação para plantar a manga? Não tem a estação para plantar a pera? Faz errado para você ver se você vai colher alguma coisa. Não. Deus, irmãos, nos ensina a descansar na sua providência, sermos diligentes, sermos sábios. Ele colocou essa revelação aqui na nossa mão, e aqui é o nosso norte. Nós vamos lidando, vamos devagar, nós vamos trabalhando para que, irmãos, nós possamos fazer a vontade de Deus com muito esmero, com muita dedicação. Então, olha bem, cuidado com a ganância, cuidado com os seus olhos, cuidado com a precipitação. Calma, respira fundo, né? Respira fundo. Será que eu devo fazer isso mesmo? Conversa com os cabecinha branca da igreja, né? Conversa com eles. Conversa. Né? Eu louvo a Deus, irmãos, por vocês aqui na Igreja de Guanabara. Louvo a Deus mesmo. Vocês sabem, tem 3 aqui que eu conversei com eles, né? Eu ia tomar uma decisão e conversei com eles. Falei, não, pastor, acho que não deve fazer assim, deve ser assim. E eu louvei a Deus por isso, irmãos. A gente precisa conversar, a gente precisa colocar nossas dificuldades, a gente precisa falar. A gente não pode ser precipitado. A gente, às vezes, pode ser precipitado em pensar, mas em agir, não. Agir, não, né? Calma, respira fundo. Tem coisa, irmão, que vai dando agonia na gente, fala a verdade. Tem coisas que me dão agonia, né? E eu quero fazer, mas não tem jeito. As coisas são no seu devido tempo. As coisas com Deus vão paulatinamente acontecendo. Tem um texto na Bíblia que o apóstolo Paulo colocou em Gálatas capítulo 4, versículo 4. Ele diz, e cumprindo a plenitude do tempo, veio Jesus,
nascido de mulher, nascido sob a lei, para fazer a vontade de Deus. Veja bem, no devido tempo, quantos clamores do povo de Israel para o Messias chegar, quantas aspirações, quantas pessoas morreram pensando nisso, mas foi no tempo devido que o Senhor Jesus veio. A gente precisa olhar para as Escrituras e pensar nisso, né? Então, nós temos aqui, irmãos, que nós não podemos ser imprudentes, não. O imprudente age antes de pensar. Ele age para depois pensar. Não podia ter feito isso. Não podia ter feito isso. Eu perdi meu tempo. Ele podia, eu perdi meu tempo, me desgastei emocionalmente, eu trouxe problemas para a minha família, eu fui muito apressado. E por quê, irmãos? Às vezes nós agimos no impulso, na impetuosidade, e às vezes agimos na imprudência. Porque o mundo é assim, o mundo é frenético, o mundo é tudo para ontem, para hoje. Não é assim que os vendedores falam? Loucura, loucura, loucura. Última peça do estoque. Loucura, loucura. Olha, se você não comprar agora, amanhã, daqui 1 hora o preço já está outro. Mas está nada. Está nada. Aquilo ali é para fazer você comprar. Aquele estoque ali já é do ano passado, está querendo tirar aquilo e está fazendo loucura, loucura, queimão. Não tem nada disso. O mercado é cruel, cuidado com esse problema aí, dessa precipitação. Podemos agir assim, né, meus irmãos? Então, temos neste versículo aqui uma diligência calculada em oposição à pressa impensada. Por isso, temos no capítulo 20, versículo 18. Está aí, você já está no 21 aí, é só você ir para o capítulo 20 e o versículo 18. Os planos mediante os conselhos têm bom êxito. Faze a guerra com prudência. Tem bom êxito. Você então vê 3 pilares para evitar perda de tempo e de recursos. Plano, conselho e prudência. 3. Você não ganha uma guerra sem planejar. Você tem que estudar o inimigo, tem que estudar o terreno onde ele está, você tem que estudar quanto de munição ele tem, você tem que estudar tudo, para depois você ir à guerra com ele. Não é assim que Jesus também falou? Qual de vocês que vai à guerra e primeiro não faz os cálculos se a quantidade de soldado é suficiente para vencer? E por que nós não colocamos isso, irmão, na nossa vida prática, né? Na nossa vida prática. O caminho, meus amados irmãos, mais curto para que evitemos desperdício de recursos, fazendo mau negócio, é tomar conselho conosco mesmo e com outras pessoas. Vamos conselhar conosco mesmo, vamos pensar. Espera, vamos pensar. Você pode estar perguntando ou pensando, e o senhor, pastor, nunca precipitou, fez algo? Ah, meu filho, claro que já. Claro. Que eu já comprei coisas, falei assim, para que eu comprei isso? Comprei no impulso. Para que isso, né? Ou, por que eu vendi isso? Certo? Está vendo, irmãos? A gente precisa confiar mesmo no Senhor, a gente precisa ponderar. E a gente não pode ser apressado. Nem na vida cristã a gente deve ser apressado. Você lembra lá, em Hebreus capítulo 12, versículo 1, você lembra lá que o autor sagrado, ele compara a vida cristã com uma maratona. O presbítero Nilson, que corre, ele é o nosso maratonista aí, ele sabe como que o maratonista faz para ganhar a corrida. Ele sai correndo igual um maluco no início? Não, antes, pelo contrário, ele vai lá fazer uma pesquisa do lugar, aonde tem subida, aonde tem descida, aonde tem a curva. Ele vai lá primeiro fazer o reconhecimento do lugar. Ele tem que ter um tênis macio, roupas leves, não pode comer determinado alimento e ele não pode sair correndo depressa, porque daqui a pouco, nos 100 metros, ele já está com a língua para o lado de fora.
Irmãos, é devagar. E o autor sagrado, lá no capítulo 12, na última parte do versículo 1, diz: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Você já viu aqueles irmãos, né, que chega e abraça tudo, e faz tudo, eu quero fazer isso, irmão, me dá isso também, eu quero fazer aquilo outro. E com o passar do tempo, perdeu o fôlego. Perdeu o fôlego. E às vezes nós, na ânsia e no afã também de necessidade de mão de obra na igreja, é mesmo, pega isso aqui, pega aquilo outro, mas às vezes nós não estamos ajudando essa pessoa, nós estamos atrapalhando. Por quê? Nós estamos, irmãos, agindo com precipitação. Irmãos, o trabalho de Deus é com calma, com muita seriedade, com muito trabalho e com muito plano, né? Nós precisamos fazer planos. A gente precisa elaborar planos, falar, Deus está aqui, nós precisamos trabalhar, mas devagar. Quem dá o resultado é o Senhor. Então, irmão, para finalizar este ponto aqui, eu quero fazer somente aqui mais duas citações. Provérbios 19, versículo 2. Não é bom proceder sem refletir. Depois a gente lê isso, né? E peca quem é precipitado. A precipitação, ao invés de roubar o dinheiro da gente, ainda faz a gente pecar, né? Ainda faz a gente pecar. Então, repetindo, Provérbios 19, versículo 2. Não é bom proceder sem refletir. E peca quem é precipitado. Agora, capítulo 28, versículo 20. O homem fiel será acumulado de bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não passará sem castigo. Vai ter problema, vai ter problema, muitos problemas. Então você viu, irmão, quais são os dois ladrões que estão dentro de nós, que tiram dinheiro de nós? Número 1, a ganância. E a ganância é a irmã gêmea da precipitação. As duas são irmãs gêmeas, parecem demais. E agora, irmãos, novamente Provérbios aqui vai nos levar para uma direção que nós devemos pensar. Más companhia tira dinheiro, tira a família, você perde em muita coisa, más companhia. Se você quiser dar uma olhada aí, é Provérbios 23, versículo 20 e 21. É só, você que está no 20 aí, é só ir para frente, Provérbios 23, versículo 20 e 21. Não estejas entre os bebedores de vinho, nem entre os comilões de carne, porque o beberrão e o comilão caem em pobreza, e a sonolência vestirá de trapos o homem. Deseja jogar seu dinheiro no ralo? Alia-se a essas pessoas, beberrões e comilões. Alia-se. Irmão, nós já temos que lidar com o pecado dentro de nós que pode fazer a gente gastar o nosso dinheiro. Mas o problema, irmãos, aí, como nós vimos, não para, porque nós temos inimigo do lado externo também, que tira isso de nós. E este texto nos mostra dois agentes pecaminosos que destroem uma pessoa, até a sua família: a embriaguez e a glutonaria. Embriaguez. Você talvez conhece famílias destruídas, porque o homem ele é dominado pela bebida. Talvez você conheça famílias, esposas que está bastante desgastada emocionalmente, financeiramente, porque o homem todo final de semana gasta o dinheiro dele com bebida. E as contas ficam atrasadas, a mulher talvez não está com boa saúde, e o que acontece? E aquele casamento vai sendo levado, assim, irmãos, na bancarrota. E a palavra de Deus aqui aconselha, olha, cuidado, não esteja entre os beberrões de vinho, nem entre os comilões de carne, porque o beberrão e o comilão caem em pobreza, e a sonolência vestirá de trapos o homem. Eu sei que não é muito comum dentro da igreja a embriaguez, né? Mas a glutonaria eu acho que é.
a glutonaria, acho que tem muitos crentes que têm problema com a glutonaria. Acho que tem. Com a embriaguez é mais nítido, né? É mais patente, né, a embriaguez. Mas a glutonaria. Por quê, irmãos? Você sabe que tem família que todo final de semana está ao redor de churrasqueira. Eu conheço família. Todo final de semana está ao redor da churrasqueira. E geralmente os amigos vão para lá, não levam nem um pouquinho de sal, muito menos a carne. E vão gastando dinheiro. Que é legal, olha aí, meus parças lá da empresa, meus parças. A Bíblia chama essas pessoas de quê? Tolo, insensato. Gente, vamos parar com isso, cada um na sua casa. De vez em quando, é claro, a gente vai arrumar aí uma amizade, né, e comer um pão de queijo na casa de um irmão e tudo, mas, não é à toa que o próprio livro de Provérbios diz, olha, tira o pé da casa do teu próximo antes que ele enfade de ti. Não, peraí, todo final de semana na casa dos outros, comendo carne, e aqui a Bíblia fala, cuidado. E geralmente, irmãos, sabe o que acontece? Eu ainda não vi, talvez tenha, eu ainda não vi, ao redor da churrasqueira, litro de suco natural. Mais cachaça, vinho, cerveja, refrigerante. É só coisa saudável, né, irmãos? É só coisa saudável, né? Imagina. É claro que um churrasco é muito bem-vindo. Eu gosto, muito bem-vindo. Mas olha, aqui a palavra de Deus diz, cuidado com esses beberrões. E esse homem casado, gente, que deixa sua esposa, talvez recém-casado, vai para o bar, beber, gastar o dinheiro lá da casa. E sabe o que acontece? Um mal puxa o outro. Quem está lá no bar também? Tem outras mulheres lá no bar. Aí gera sérios problemas. O vinho sobe para a cabeça do homem, sobe a cabeça da mulher, e a traição, e a problemas, e a perda da família, perda da confiança, perda de patrimônio, perda de tudo. Então a Bíblia está certa, cuidado, não envolve com essa gente não, com esses beberrões, esses comilões de carne não. Toma cuidado, meu filho. Não entra nisso não. Não faz isso não, porque essas coisas são meios de tirar o dinheiro de você. E nós temos que tomar cuidado, irmão, nós mesmos crentes, com a glutonaria, porque Gálatas capítulo 5, a lista lá, as obras da carne, está lá, glutonaria, lá, mas cuidado, porque isso adoece, traz problema para a saúde, isso traz sérios problemas para nós temos que tomar cuidado. Tem coisa melhor, irmão, nessa vida, vamos ser sinceros, tem coisa melhor nessa vida do que comer uma comida saborosa, gostosa. Dá vontade de você ir comendo mesmo, lembra-se, eu não preciso disso tudo, né? Eu preciso de um pouco para a manutenção da minha saúde. Então, muito cuidado com a glutonaria. E o apóstolo Paulo diz lá que, obra da carne, quem pratica tais coisas, quem sabe o resto do versículo? Não herdará o reino de Deus. Não herdará o reino de Deus. Muito cuidado. Então, o provérbio nos leva aqui a pensar sobre causas e efeitos dos nossos atos. Porque a pobreza e o vestir-se de trapos são efeito de várias causas. E ele tinha dito aí que a preguiça leva à pobreza. Mas agora ele aponta outro fator que pode levar alguém à pobreza também e uma família, que são essas coisas, ganância, precipitação e más companhia. Isso leva também à pobreza. Isso tira o patrimônio da gente, isso solapa o patrimônio da gente, essas coisas. E a gente precisa pensar como filho de Deus, precisamos pensar. Nesses bares aqui, irmãos, você já viu no jornal
quantos homens que tomaram lá a tal da Boa Noite Cinderela. Quando ele deu por si, a conta bancária dele estava vazia e ele nem sabe aonde ele estava, não sabe o que aconteceu com ele, quem estava com ele. Por quê? Porque não deu ouvido isso aqui, ó. Não se associe. Cuidado com as más companhias. E por último aqui, irmãos, eu quero citar o último texto aqui para nós terminar. Outra má companhia desastrosa aqui. Capítulo 5, versículos 7 a 10, de Provérbios. Capítulo 5, versículos 7 a 10. Agora, pois, filho, dá-me ouvidos e não te desvie das palavras da minha boca. Afasta o teu caminho da mulher adúltera e não te aproxime da porta da tua casa. Para quê? Para que não des a outrem a tua honra, nem os teus anos a cruéis, para que dos teus bens não se fartem os estranhos e o fruto do teu trabalho não entre em casa alheia. Cuidado com isso, homens casados, cuidado, jovens, recém-casados, muito cuidado com essas coisas, porque o mal não vem assim com aquela carranca toda, não. O mal não vem carrancudo, o mal vem muito lindo, muito bonito, muito prazeroso. Que Deus em Cristo Jesus nos ajude, irmãos. Então, como é que a gente perde dinheiro? A gente ganha com muito esforço, mas a gente perde facilmente. Como? Ganância, precipitação e más companhia. E eu queria ter reservado só isso mesmo, só esses dois estudos, mas eu vou falar de novo sobre, na próxima quinta-feira, eu vou falar de novo sobre dinheiro, irmãos. Eu estou mesmo preocupado com isso, né? Comigo mesmo, tá? Comigo mesmo.